Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o Putinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 30 de junho de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. A JR diz aqui um dos nossos queridos ouvintes: meu irmão é um profeta de Deus. Bem, pelo menos é o que ele diz, né? Ele realmente se acha assim, o profeta, e fala que nós devemos respeitá-lo e servi-lo. E quando não fazemos o que ele quer, é maldição para todo lado. Como viver ao lado de alguém assim? Quais os sinais de que o fato de ser usado por Deus está nos tornando uma pessoa arrogante e difícil de conviver? Como frear a ideia de que somos melhores que os outros só porque nos destacamos espiritualmente? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Flávia Afonso é cantora e é membro da Assembleia de Deus Filadélfia em Jacarepaguá. Muito bom dia, seja bem-vinda, Flávia. Bom dia, J.R., bom dia aos nossos ouvintes, aos queridos debatedores, nesse dia abençoado, segunda-feira, uma semana de vitória para nós. Bênção puríssima, Flávia. Você destacou a frase inicial: meu irmão é um profeta de Deus. Pois é, eu fico pensando comigo que muitos se autodenominam profetas de Deus, mas não sabem o que é o ofício do verdadeiro profeta. Efésios 4:8, Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz que o Senhor Jesus subiu ao alto, levando cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Os dons estão aí, né? São dádivas divinas para que a igreja do Senhor possa cumprir sua missão na terra, até que o Senhor venha buscá-la. Não importa qual é o dom que se destaca na vida de cada um de nós, mas eu acho que nós temos que entender que os dons foram dados para nós servirmos ao próximo, servirmos a outros, não para benefício próprio, nem para autopromoção. Muito bem, está com a gente no programa de hoje também o pastor Samuel Ribeiro, da Assembleia de Deus da Tijuca. Muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor concorda, pastor? Bom dia. Bom dia, JR. Quero externar o meu agradecimento a Deus pelo privilégio de voltar a ocupar esses microfones da 93, para dessa feita participar com essa mesa seleta desse debate. E o assunto é um assunto interessante, né? Relacionado com o dom de profecia, ou como é que a pessoa que está envolvida está se relacionando com isso. E a gente pegou aí a frase relacionada com arrogância, aí uma verdadeira incompatibilidade à luz da Bíblia, uma pessoa dizer que está sendo usada por Deus e ter esse caráter arrogante, em vez de se propor a servir, como já compartilhou a nossa irmã, pelo contrário, está querendo ser servido. Então é algo completamente antibíblico. Meu irmão é um profeta de Deus, esse é o destaque inicial. Pastor Fábio Nunes, da Primeira Igreja Batista em Agostinho Porto, muito bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o senhor sobre essa frase inicial? Bom dia, JR, bom dia aos colegas aqui da mesa, bom dia aos nossos ouvintes. Eu estou muito feliz com o início do nosso debate, que a gente já começa aqui com um texto bíblico, né? Que a nossa irmã colocou. Ela citou o versículo 8 de Efésios, do capítulo 4. Eu vou citar o versículo 12, onde o apóstolo diz que esses dons são dados aos homens para o aperfeiçoamento dos santos. E realmente, os dons é distribuído para a igreja para que a gente possa servir. Eu acho que a palavra é essa aí.
e não ser servido. Há realmente uma contramão na postura desse irmão que está se achando alguma coisa porque Deus está usando ele. E ele precisa entender que os dons espirituais não é uma característica humana. É algo que é desenvolvido por Deus em nós a fim de abençoar o outro. É a condição de servo. Então a gente não se entende melhor porque Deus está nos usando. Pastor José Derivaldo, da Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. E que pensa o senhor ainda sobre esse destaque inicial, a frase, meu irmão é um profeta de Deus, é o que diz a nossa ouvinte. Bom dia, JR, bom dia os irmãos que estão nos ouvindo. Olha, essa pessoa que fala isso, ele é vítima de um movimento que exaltou, acima de tudo, as manifestações espirituais em detrimento da verdade do que seria verdadeiramente o cristianismo. Ele é vítima deste ensino, é vítima deste movimento. E o que acontece? Nós nos tornamos sensacionalistas, portanto, quem tem mais manifestações sensíveis, supostamente, de coisas espirituais, esse se destaca, porque nós hipervalorizamos essas coisas dentro da igreja. Então a pessoa, ele é vítima. Agora, o fato de, vamos dizer assim, ainda querer que os outros sirvam a ele, aí já é uma disfunção que ele tem. Aí ele tem problemas sérios. Porque nós podemos perceber que as pessoas que se envolvem com essas coisas, como são coisas muito ligadas à emoção, isso faz brotar determinadas disfunções que não brotariam em situações normais. O senhor fala que ele é vítima de um desequilíbrio. É isso? Afirmativo. Ele tem uma disfunção psíquica. Sim, não, mas e ainda aflora nisso aí. Ainda dentro da questão antes da questão do servir, essa disfunção que surge aí naquilo que ele apresenta, aquilo que a nossa ouvinte apresenta a respeito dele, o senhor falou sobre um movimento, um sistema hipervalorizou uma coisa em detrimento de outra. Afirmativo. É isso. Justamente isso. Cometeu o erro como Deus critica lá em Jeremias. Jeremias, Deus disse que o povo dele cometeu 2 grandes erros. Primeiro, desprezou ele fonte de águas vivas. Depois, cavou para si cisternas rotas que não retêm as águas. E o movimento pentecostal cometeu 2 erros. Primeiro, desprezou o amor e a pureza, que é vamos dizer assim, o centro do cristianismo. E depois, buscou para si sensualismo, buscou para si exibicionismo e usou para isso o supostamente bíblico poder de Deus. Companheiros, de acordo? De acordo. A igreja de Corinto passou por esse mesmo problema, porque a cidade de Corinto, ela era recheada de movimentos místicos, idolatria reinava, e quando Paulo escreve a sua carta a Corinto, a primeira carta à igreja de Corinto, foi justamente para ensinar, porque já estava havendo uma mistura muito grande dessa religião mística dentro da igreja. E o que nós temos visto hoje no movimento pentecostal, você até se surpreende quando você anda por aí afora e você vê certas coisas e você se assusta, porque parece realmente que isso está vindo lá de fora. E vem mesmo. Não é o verdadeiro poder de Deus, na verdade. Então a igreja de Corinto foi assaltada, né, vitimada por esse movimento todo, e Paulo vai escrever a sua carta a Corinto chamando a atenção, porque a igreja estava sendo atacada por esse misticismo todo e precisava voltar à realidade bíblica para que não se perdesse. A igreja todos tinham dons, mas eram carnais, eram crianças, eram meninos. E essa geração de agora, infelizmente, está passando pelo mesmo problema, mas a palavra está aí para curar. É interessante, JR, que a sensação que eu tenho, e quando a gente olha o comportamento do próprio Cristo encarnado, é que os homens estão querendo se constituir deuses para si mesmos. E a gente vê a maravilhosa manifestação e a revelação em Cristo, é que Deus resolveu ser homem para nos ensinar novamente a ser humanos. Enquanto os homens querem ser deuses, Deus resolveu ser homem, e o Filipenses vai dizer que na condição de homem, Cristo ainda se humilhou, se tornando servo e ainda se submetendo à morte. Quando a gente olha para Jesus, aí nós temos o verdadeiro perfil daquilo que Deus quer. Jesus é aquilo que Deus quer que os homens
se constituam nos seus comportamentos, relacionamentos, é a perfeição do Pai. Então Jesus é o nosso referencial. Quando a gente olha para Jesus, a gente vai descobrir que ele não nasceu num berço de ouro, a gente vai descobrir que Jesus, em alguns momentos, num determinado momento, ele vai dizer para Pedro assim: eu tô duro, não tem como pagar, então você vai ali. Jesus disse que não tinha onde reclinar a cabeça. A gente vai descobrindo que o comportamento e a vida de Jesus vai desconstruindo toda essa teologia do triunfalismo, dessa busca de poder. Outra coisa que é importante lembrar: a busca pelo poder transformou um anjo de luz em um demônio. Eu particularmente penso que é o seguinte: a gente não conhece a pessoa que está sendo discutida, não sabe nem que tipo de denominação essa pessoa qual é a formação teológica dessa pessoa, e eu acho que, partindo desse ponto de vista, a gente não pode generalizar a experiência pessoal negativa que essa pessoa está tendo no relacionamento com as coisas de Deus, no que diz respeito aos dons espirituais, em relação ao movimento pentecostal, fazendo até uma apologia negativa relativa ao movimento pentecostal, como a gente viu aí a irmã citar a carta de Paulo aos Coríntios, que vai do capítulo 1, quando Paulo fala que a igreja não tem falta de dom algum. Vai no capítulo 3, da primeira epístola, aí ele discute que não pode falar com esses irmãos de uma forma espiritual, porque eles são carnais, a despeito de terem todos os dons, a postura deles é carnal. E a carta, ela é uma carta que ela foi escrita com o objetivo de corrigir esses erros, certo? Então nós temos parâmetro para corrigir esses erros à luz da Bíblia. Agora a gente não sabe com que a gente está lidando ali. De repente o indivíduo já foi orientado, mas é cabeça dura, é condicionado, não quer assimilar o ensino correto. Só que a gente não pode chegar aqui e generalizar o movimento pentecostal como algo que está levando as pessoas para este campo. Entendeu? É verdade que tem muita gente abusando, né, daquilo que recebeu da parte de Deus, manipulando pessoas, entendeu? Através dos dons e através do poder que recebeu da parte de Deus, mas isso não é no sentido geral. Olha, nós temos que entender o seguinte: a semente só germina se o solo for fértil. E o problema que nós temos atualmente é que pessoas com disfunções psíquicas, elas encontram um solo fértil, porque elas não são discipuladas, ensinadas, cristianizadas. Elas são tornadas devotas da denominação. Então, elas olham e rapidamente elas interpretam qual é a coisa mais valorizada aqui, e ela imediatamente abraça aquilo que é mais valorizada naquele ambiente que ela está. E se a pessoa já tem a disfunção e o ser humano já tem essa tendência natural, então, como dizia minha mãe, juntou a fome com a vontade de comer. Tudo bem, estou ouvindo os companheiros, permitindo aqui com alegria que todos falem. Nós temos 3 assembleianos, um batista aqui à mesa, nesta composição da mesa para hoje. Ouvimos aqui de maneira bastante clara o pastor José Derivaldo, que é um importante líder da Assembleia de Deus, mencionando um problema no sistema. Afirmativo. Não é isso? Ouvimos aqui a Flávia concordando e dizendo é isso aí mesmo. Ouvimos o pastor Fábio abordando do seu ponto de vista a dificuldade com relação a alguns textos bíblicos para casar com algumas práticas que existem hoje. E ouvimos o pastor Samuel Ribeiro preocupado com a generalização, com o entendimento de que de alguma forma o movimento seja criticado por causa de uma experiência individual que aqui está. Então, aí eu preciso pontuar algumas coisas para poder ajudar. A primeira delas é que cada um é livre para expor a sua opinião, ainda que haja divergência. Segunda coisa é que nós tratamos de um assunto, e este assunto se torna um assunto em tese, porque ele brota da dúvida que o ouvinte nos encaminha, e daí nós tratamos o assunto em tese, ou seja, a partir disso observamos nuances, diferenças, qualidades, enfim, que a partir disso podem ser discutidas. Aí exatamente por isso que nós temos uma discussão mais ampla. Nós não respondemos especificamente a um assunto,
mas é a partir do assunto encaminhado que novos assuntos vão sendo abordados. Daí a importância de se expressar a opinião e de trazer a baila aqui as opiniões sobre esse assunto. Vale também registrar, e é o terceiro registro que eu faço e último, que a opinião, quando é dada, ela deve ser preservada a despeito de qualquer outra coisa. Ou seja, ao mesmo tempo que a pessoa é livre para opinar, o programa, ele é absolutamente democrático para que haja uma reflexão sobre esse assunto. Pergunta encaminhada pelo ouvinte, a tese é discutida, cada um é livre para expor a sua opinião, contrários ou favoráveis vão se manifestando dentro desses assuntos, tá certo? Então, o nosso ouvinte diz: meu irmão é um profeta de Deus. Eu afirmo, a Marcela vai trazer a pesquisa. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você conhece alguém aí que se tornou arrogante depois que começou a ter um ministério aí, sendo usado por Deus? Incrível, 81% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que conhecem e 73% dos nossos ouvintes pelo site também conhecem. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um de vocês com a gente hoje aqui no nosso Debate 93. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Dentro dessa linha, companheiros, volta aqui os 4 microfones abertos, hein? Café tá na mesa aí, agora, gostosinho, quentinho, entendeu? Os microfones abertos aqui. Meu irmão é um profeta de Deus, diz aqui o ouvinte. Depois ele continua bem, pelo menos é o que ele diz, ele realmente se acha o profeta e fala que nós devemos respeitá-lo e servi-lo. E quando não fazemos o que ele quer, maldição para todo lado. Como viver ao lado de alguém assim? Quais os sinais de que o fato de ser usado por Deus está nos tornando uma pessoa arrogante e difícil de conviver? Como frear a ideia de que somos melhores que os outros só porque nos destacamos espiritualmente? Li tudo outra vez para que o ouvinte relembre qual é o nosso ponto inteiro aqui. Pastor Samuel. Bom, eu particularmente, eu penso que, de fato, a gente lidar com o prestígio e às vezes o glamour que advém fruto de ser cheio de Deus, isso na verdade tem levado muitas pessoas a ter uma postura completamente incompatível com os princípios que regem isso à luz da palavra de Deus. Isso é inquestionável, entendeu? E eu estou aqui na questão de contramão no que se refere aos colegas que já compartilharam aqui, é no sentido de generalizar, entendeu? Eu acho que em todo segmento, seja denominações pentecostais ou não pentecostais, tem lá as suas nuances equivocadas, entendeu? Mas não representa, essas nuances equivocadas não representam realmente o ponto de vista geral da denominação. Então eu penso que esse moço aí, ele na verdade tem um distúrbio, uma postura completamente incompatível com os princípios que estão na palavra de Deus, mas ele não representa oficialmente o movimento pentecostal brasileiro. Entendeu? Eu preciso dizer aqui, concordando com o pastor Samuel, é que isso não é privilégio do movimento pentecostal. E como muito bem disse o pastor José Derivaldo, de acordo com o ambiente que você está e aquilo que é valorizado e se torna símbolo de poder, a vaidade que está no homem, ele abraça aquilo, e se aquilo vai me tornar o destaque no meio onde eu convivo, a gente vai ver esse tipo de comportamento. Como eu sou o único batista aqui, de repente na minha denominação, esse comportamento ele é manifestado com outras características, mas também existe, está no homem, né? Então de repente é aquele que é mais apegado ao estudo do grego, do hebraico, então eu tenho todos esses canudos, isso aí, então me torna aquele cara que me torna vaidoso, arrogante. Então essa arrogância é algo inerente da característica humana, independente do ambiente que ele está, descobre qual é o símbolo do poder e ele vai buscar isso. Isso aí é quando o pecado entrou na vida do homem e o homem manifesta esse tipo de comportamento. JR, eu passei muitos anos da minha vida dirigindo culto de oração na minha igreja, trabalhos de vigília, trabalhos até de muita afluência de pessoas, e eu convivi com muita gente, convivo com muitas pessoas sérias,
homens e mulheres de Deus que têm uma vida, um caráter ilibado. E o que faz essas pessoas se destacarem, fizeram e faz essas pessoas se destacarem, não é nem os dons em si que elas têm, é o amor e o zelo que elas possuem pela obra de Deus. E essa é a premissa principal que Paulo aborda no capítulo 13 da carta que ele escreveu aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios. Porque você vê que no capítulo 12 ele está falando de dons, capítulo 14 também, mas no meio ele coloca o capítulo 13 como a base principal para todo aquele que serve a Deus e serve ao próximo. É o amor. O amor é o pilar de todas as coisas. Então, eu acho que o problema não é só concernente a um profeta, um pregador. Eu acho que o ser humano, após a queda, depois de ter sido enganado, ter sido engodado por Satanás e se deixar levar pela vaidade humana, porque nada mais ali foi do que Satanás instigando o homem a pensar que ele poderia ser Deus. Então a vaidade humana entrou, o orgulho entrou, e ali houve a queda, e com isso veio o pecado, e com o pecado veio a separação de Deus. Então vivemos essa síndrome até hoje, e não vemos isso só no meio dos profetas, ou no movimento pentecostal, ou tradicional, não. Eu vejo isso no homem. O homem busca isso. Infelizmente você vê pessoas que eram tão simples, tão cheias de Deus ali enquanto nada tinham, quando chegam aqui em cima, né? Elas se perdem, esquecem de onde, como começaram, de onde vieram. Então eu faço aqui as minhas palavras, a lembrança de Jabes, que quando pediu a Deus que Deus o abençoasse muitíssimo, alargasse suas fronteiras, ele se lembrou também que ele precisava que a mão de Deus o sustentasse para que ele não caísse, porque quando você está embaixo, se você tropeça, você machuca, mas talvez não machuca tanto, mas quando você está em cima, se cair, se arrebenta e pode até morrer. Agora é interessante que a gente distorceu o negócio. Quando a gente lê Efésios capítulo 4, versículo 12, e Paulo está falando sobre os dons, ele diz assim: os dons é com vista ao aperfeiçoamento. Tá aqui. Os dons simbolizam as nossas fraquezas e limitações de ser igreja. Mostra o quanto nós não somos capacitados. Os dons, na verdade, não é um símbolo de poder humano. Os dons é um símbolo da nossa fraqueza. Por isso que Deus entra. Na verdade, era para demonstrar outra coisa. Olha, com visto o aperfeiçoamento daqueles que não são perfeitos, o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço. Olha como é que isso é maravilhoso. Para a edificação do corpo de Cristo, da igreja. Então, os dons espirituais sinaliza que Deus tem o poder e que nós não temos, e que nós somos totalmente limitados, e sem a ação de Deus na igreja, a igreja não tem condições de ser igreja. Então a gente precisa assumir essa condição de humildade e deixar realmente Deus agir e dar toda a glória, toda a honra ao nosso Deus. Amém, Jesus. Podemos, olha, voltando ao fato que eu falei, que vocês estão dentro do sistema, nós seres humanos procuramos agradar naturalmente o sistema. Como a Flávia citar um exemplo meu. Na década de 70, eu me converti na década de 70, e logo após eu fui estudar no antigo IBP. Era o pastor Lourenço Osso. E o pastor que estava na minha igreja, o pai do pastor José Gomes, ele primava muito pela palavra, pela Bíblia. E desenvolveu-se, vamos dizer assim, eu desenvolvi a princípio um cristianismo bem legalista. Depois a igreja mudou. Veio outro obreiro e dons espirituais eram o centro. Aí, o que acontece? Você se empolga com aquilo. Não tem como não se empolgar. Eu já fui numa vigília tipo essa que a Flávia citou, que ela dirige, e numa noite eu entreguei 10 profecias. Certo? Fora visões e revelações. E eu me sentia, vamos dizer assim, sentia que eu estava fazendo algo grande. Para mim, eu estava fazendo algo tremendo. Por quê? Porque era, vamos dizer assim, a coisa hipervalorizada no meio onde eu estava. Então, não importava quem eu fosse, eu era o máximo. Porque eu era usado por Deus numa vigília, e logo nas 10 profecias, visões, revelações, certo? Fora manifestação de dons de cura, me sentia vamos dizer assim, o rei da cocada preta. Aí o que acontece? Aí mudou de novo de pastor, chegou do pastor, e eu quase que continuei no ritmo. Quando foi um dia, o culto era sempre transmitido pela internet. Quando foi um dia, eu estava no supermercado, aí chegou uma pessoa para mim, aí falou:
Você é um homem de Deus, eu sempre vejo você na internet. Olha só, porque era um homem de Deus. Porque eu sempre nos cultos havia profecia e eu que dava a interpretação. Sempre tinha manifestação de línguas, eu recebia a interpretação e eu, aproveitava isso aí, entregava todos os cultos e aquilo se tornou. Aí quando foi a terceira vez que eu fui abordado em lugar público para receber esse elogio, o Espírito de Deus falou para mim: olha o que você se tornou. Só isso. A partir dali eu caí assim na real. O que estava me caracterizando? Porque eu era um homem de Deus. Eu sou um cristão. O que tem que me caracterizar como cristão é o meu amor pelos outros. As minhas ações de amor pelos outros. E o que era que estava me caracterizando? Eu era bem Corinto mesmo nesse momento. E aí, por isso eu acho forte isso aí. Enquanto o pastor fala, eu estou lembrando aqui o Evangelho de João, quando chega no capítulo 13, o narrador, ele muda o perfil da sua característica de apresentar Jesus. Ele tira Jesus do meio da multidão e ele começa a falar agora de Jesus com os seus discípulos. É um momento de transição. Jesus está se preparando para morrer e ele vai deixar o legado para os seus discípulos e ele faz algo extraordinário. Ele não cura ninguém, ele não multiplica alimentos, ele apenas pede uma toalha e uma bacia. E aí esse momento é um momento crucial e ele ensina aos seus discípulos o que é o cristianismo. O cristianismo é servir, é se colocar à disposição do outro. Interessante que Pedro tenta interrompê-lo. Senhor, não, o senhor não vai lavar os meus pés, não. E aí o Senhor fala para ele: Pedro, se você não entender esse negócio, você não tem condições. Pedro, você não vai entender hoje, mas amanhã você vai entender. E aí Jesus diz assim: olha, eu sou o Senhor e Mestre. Jesus é Deus, Senhor e Mestre. E ele diz: eu fiz isso para dar exemplos, façais isso uns aos outros. E Pinda perguntou: entendei vós o que eu fiz? Então fazei vós também. E o mais interessante é que nesse texto que o nosso querido pastor citou, onde estavam todos ali naquela mesa da comunhão, os discípulos disputavam entre si para saber qual deles era o maior, E Jesus viu aquela situação toda, ele falou: então vou dar um exemplo para vocês, que o maior é aquele que serve. E você vai ver que depois de 40 dias, eles começaram a buscar a Deus ali no mesmo lugar, no cenáculo, para receberem o Espírito Santo, e agora não havia mais disputa. Eu acho que o Espírito Santo, ele tem mais liberdade, ele atua melhor, e com certeza, quando não há disputa entre nós. Então eu chamo esse momento de o momento certo para o Espírito operar. Eu vejo muita confusão e muita gente dizendo que é usado no meio de uma guerra muito grande. Então nós podemos reafirmar aqui que o dom é do Espírito, o dom é para o aperfeiçoamento e o aperfeiçoamento é para o serviço, onde há vaidade humana, começa a haver a disputa para que aparentemente estes principais eleitos por nós, principais dons sejam utilizados e a partir disso esta pessoa é destacada, o que no fundo esta pessoa pode, não quer dizer que seja sempre, pode desejar é o destaque no meio daqueles que ali estavam. É isso até aqui? É isso, companheiros? É isso? É isso aí. Quer dizer, então nós temos aqui, o equilíbrio sempre ajuda a gente a entender. Nós temos uma questão de uma realidade que é apontada como praxe, afinal de contas existem aqui companheiros que estão citando exemplos, ou seja, existe uma prática que envolve isso. Não são todos os casos, não são todas as pessoas que têm, que são utilizadas por Deus através desses dons. Vejam que a pessoa é utilizada por Deus através desses dons para o aperfeiçoamento dos santos, em que essas pessoas são servas do Senhor, estão agindo sob a orientação de Deus, e existem outros casos em que se busca o destaque e a proeminência, o holofote, o aplauso e sabe-se lá mais o que no meio do povo. Este ouvinte que nos escreve, ele diz que na casa dele está acontecendo isso. O irmão se apresenta como um profeta e neste tipo de prática ele diz que ele se acha e fala que nós devemos respeitá-lo e servi-lo. Me pareceu, através do contexto inteiro, do e-mail todo que a gente tem aqui, que o ponto não é nem o respeito, o ponto é o servi-lo.
Eu não sei por que essa pressão, e se de fato alguém que merece respeito e que alguém o sirva deve exigir isso, ou isso se trata de uma luta. Na verdade, é o seguinte: o sujeito é profeta mesmo, Deus levantou, e o ouvinte que nos escreveu está errado em não servir ao seu irmão. Estou perguntando a vocês, saber o que vocês acham. Ô JR, eu penso que nós estamos vivendo uma certa crise, né? Em que aspecto? Você vê no que foi citado aqui pelos colegas, Jesus como um referencial de postura comportamental no que se refere receber da parte de Deus e no mesmo tempo receber da parte de Deus com o objetivo de servir, certo? E a grande crise que a gente está vivendo é que Jesus, antes de fazer qualquer coisa, ele recebe uma palavra da parte de Deus dizendo assim: tu és meu filho amado em quem eu me comprazo, ou este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Então, o que está acontecendo é que as pessoas estão fazendo antes de ser. O fato de ser, entendeu? Define como você faz. E quando você faz sem ser, aí aflora esse tipo de anomalias, as quais a gente está discutindo aqui no que se refere principalmente a essa pessoa do e-mail que foi enviado aqui para o programa. De maneira que eu penso que a gente tem que recuperar, entendeu? Esse perfil, essa pessoa de Jesus como o nosso referencial de postura comportamental no que se refere a relacionar-se com as coisas de Deus, partindo da postura de Jesus. Jesus, antes de fazer milagre, curar enfermo, expelir demônio, multiplicar pães e peixes, transformar água em vinho, fazer coisas extraordinárias, primeiro ele ouve da parte do Pai dizendo: este aí é meu filho amado em quem eu me comprazo. Então, antes de fazer, precisamos ser. Porque a partir do momento que a gente é, sob o ponto de vista divino, automaticamente, quando a gente faz para glorificar a Deus. Perfeito. Isso aí sim é o que nós temos que buscar primeiro. É que nós, vamos dizer assim, nós deixamos que as pessoas sem, vamos dizer assim, sem preparo nenhum, coloque para fora a sua imaturidade. Primeiro, nós teríamos que perder tempo discipulando a pessoa, tornando ela cristã. Verdadeiramente é isso aí. E há um equívoco, né, JR? Aquele que tem sido usado por Deus com dons, precisa ter a ideia em seu coração de que ele está ali para servir o outro e não para ser servido. Isso é contramão dentro da proposta divina na edificação dos santos. Se Deus tem me usado, é para que o outro seja abençoado. E isso é maravilhoso na igreja, porque Deus se manifesta através de mim e eu abençoo o outro. E nas minhas faltas e limitações, você é abençoado, você é utilizado por Deus através de dons e me abençoa nas minhas limitações. E isso gera aquilo que é essa engrenagem que é a igreja. Eu preciso estar com você. Eu preciso dessa comunhão, porque Deus se manifesta através de você, Ele me abençoa, e se manifesta através de mim e te abençoa. O teu dom me abençoa, o meu dom te abençoa. E isso é o que forma o corpo de Cristo. Essa é a ideia do corpo, que uns são abençoados pelos outros, e isso é maravilhoso. Uma outra coisa que a gente percebe, é claro que a mesa aqui é composta da maioria de assembleanos, talvez a gente vai entender que a hermenêutica sobre esse dom, ou a interpretação sobre esse dom de profetizar, de repente dentro das igrejas tradicionais é visto de uma outra forma, né? E na minha percepção, e eu não posso responder para os tradicionais, mas na minha percepção, eu entendo que o dom de profetizar ligado ao texto de Hebreus, capítulo 1, que diz que Deus falou através dos profetas e de várias formas, e nos últimos dias falou através do Filho. Eu entendo que essa manifestação do profetizar está inteiramente atrelado, assim como era no Antigo Testamento, a revelação. E o ápice da revelação cristã está em Cristo. Esse profeta, ele precisa ser usado, segundo Paulo, na carta de Coríntios, capítulo 14, versículo 3, na edificação, na exortação e na consolação, sempre como referencial Jesus. E é interessante, e desconstrói também essa ideia desse exemplo que está sendo dado aqui do nosso ouvinte, é que Paulo, no versículo 31 do capítulo 14, diz: porque todos podereis profetizar. Então é algo que pode ser realizado pela igreja.
E o que é poder profetizar? É falar em nome de Deus, porque a palavra profeta quer dizer isso, aquele que fala em nome de outro. A gente vai ver o exemplo de Moisés, que quando se aproxima do faraó, ele diz assim: Senhor, eu não sei falar, e o Senhor diz para ele: olha, Arão será o teu profeta. O que a gente vê isso na Bíblia? Arão vai falar em teu nome. Então, o profeta é aquele que fala em nome de outro. Um profeta de Deus fala em nome de Deus, com características bem definidas pelo apóstolo Paulo. A profecia precisa edificar, precisa exortar, e exortação aqui é motivação, e ela precisa consolar. E outra coisa, tem que estar atrelada à revelação, e o ápice da revelação do cristianismo é o Cristo. Se não tiver atrelado a isso, querido, foge disso. E que a igreja seja edificada e aprenda, e que possam ser consolados. É essas características aí. Concorda, companheiro? Lembrando que nesse mesmo texto de Coríntios diz o seguinte: a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Então existem as manifestações, as exteriorizações, externações vamos dizer assim, de coisas espirituais através dos salvos. Agora, eles, vamos dizer assim, só deve ser comunicado se tiver uma utilidade. Então, nunca pode ser para que eu apareça, nunca pode ser para, vamos dizer assim, tem como centro eu, a pessoa que está sendo usada. Tem que ter como objeto o que está bem fora dele. O mais interessante é que a gente pode citar que os dons, eles estão divididos, né? Pelo menos a gente tenta fazer uma divisão em 3 categorias principais: dons de serviço, que é o ofício diaconal, exortação, repartir, presidir, exercer misericórdia; dons espirituais, palavra da sabedoria, da ciência, fé, cura, operação de maravilha, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação. A profecia aparece aqui nos dons espirituais, mas ela também aparece em Efésios 4:11 nos dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Quando você lê Efésios 4:11 no seu contexto, você percebe que o profeta, o profeta está atrelado ao apóstolo, porque o fundamento é Cristo, mas nós que somos os arquitetos, que edificamos sobre esse fundamento, sabemos que os antigos fizeram primeiro a sua edificação, apóstolos, profetas, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e o profeta está atrelado ali ao ministério apostólico, porque ele andava junto, porque o profeta proclama a verdade de Deus e a palavra de Deus, como o nosso pastor acabou de dizer, visando a admoestação, edificação, exortação da igreja, fazendo isso com amor e com humildade. Então, a Bíblia é clara quando apresenta os dons espirituais, né, que estão aí a serviço da igreja, para que nós possamos desenvolver, trabalhar e levar a igreja do Senhor a uma maturidade espiritual. Isso não é para autopromoção de ninguém. A igreja cresce quando todo o organismo funciona, quando todo o corpo atrelado ao cabeça, que é Cristo, funciona para a edificação, para levar essa igreja a uma maturidade espiritual. Quando o nosso ouvinte conta que o irmão, quando não é atendido, ou seja, quando não é respeitado e servido, ele joga maldição para todo lado, diz aqui o nosso ouvinte. Ainda diz mais, quando faz o seguinte questionamento: quais os sinais de que o fato de ser usado por Deus está nos tornando uma pessoa arrogante? É a maneira como ele vê o irmão, e difícil de conviver, é outra característica negativa que ele aplica ao seu irmão. Ou seja, quem é que conhece a gente mais do que aquele com quem a gente convive, ou aquele que convive com a gente o tempo todo, né? Embora esta frase possa ser dita como verdadeira, naturalmente pode existir um tipo de disputa. Afinal de contas, se assentássemos lá à mesa com os irmãos de José, certamente eles teriam várias coisas negativas para falar a respeito daquele menino que ali estava. E pode ser que a gente disse: rapaz, mas ele é isso tudo aí mesmo? Que se ele for isso tudo aí mesmo, esse cara aí é ruim mesmo, hein? E capaz dele ainda ser jogado aí, vendido como escravo. Tô achando que esse camarada ainda vai ser preso, alguma coisa ruim vai acontecer com ele. Quando a gente traz isso aqui para essa realidade, a gente não quer julgar a vida de quem está longe ou de quem está dentro de casa, mas trazer à tona características positivas, características negativas que devem ser abandonadas, que ainda que alguém
servo de Deus, abençoado pelo Pai, queira viver a sua vida na graça de Deus, ainda luta contra essas coisas. Tá certo? Não me atende? Tá contra mim? Tá contra Deus. Se é contra mim, é contra Deus. Será que todo mundo que é contra mim é contra Deus? Arrogância, de difícil convívio, são características que ele aborda aqui. Características que todos nós rejeitamos. Mas qual é o outro lado disso? Como deixar esse tipo de coisa para ser plenamente usado pelo Senhor? Ô, JR, é interessante quando a gente estuda a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. De imediato, no capítulo 1, no verso 5, Paulo elogia a igreja dizendo que ela não tem falta de dom algum. Quando chega no capítulo 3, ele diz assim: poxa, eu não pude falar a vocês como seres espirituais, porque a postura de vocês é postura carnal, havendo entre vós divisão, contenda e etc. Então, são atitudes indecorosas, entendeu? Incompatível com uma igreja que está no ápice, achando que é a tal pelo fato de não lhe faltar dom algum. E aí a gente entende perfeitamente que uma pessoa dessa que a gente está discutindo aqui, ela está inserida nesse contexto. A despeito dela ter recebido o dom da parte de Deus, que é o dom de profecia, né? E aqui a Bíblia até recomenda procurar com zelo os melhores dons, dentre eles se destaca o dom da profecia. O que acontece é que, a despeito dele ter o dom, que não é um profeta, porque o profeta do Antigo Testamento é uma postura totalmente diferente do dom do Novo Testamento, quanto também o dom é diferente do ofício que está lá na primeira na Epístola aos Efésios, no capítulo 4. Então são coisas distintas. Lembrando mas o que, que tanto um quanto o outro está preso à revelação de Deus. Exatamente. A única coisa que eu quero destacar aqui é que o fato de se ter dons, pode ter até os 9, não retrata que de fato a pessoa é espiritual. Porque Paulo diz que ela pode ter os 9 e ser carnal. E é exatamente a postura desse rapaz. A despeito dele ter o dom, a postura dele é a postura de uma pessoa carnal, que está querendo ser servido e está querendo desfrutar do glamour que esse dom está lhe oferecendo. Naturalmente, a dúvida das pessoas é: vem cá, por que Deus usaria uma pessoa desse jeito? Ou como Deus pode continuar a usar alguém cujos frutos são revelados dessa forma que aí está? Aí, JR, existe um ponto que você vai nas escrituras do Antigo Testamento e você depara com eles. Primeiro, Deus diz assim para Moisés: Moisés, eu estou chateado, eu estou usando uma linguagem assim mais acessível, estou chateado com o povo hebreu porque eu os tirei do Egito e agora eles constroem um bezerro de ouro e atribui tudo que fiz ao bezerro. Então vamos fazer o seguinte: eu mato toda essa gente, faço da sua descendência um grupo de pessoas que se identifica com os meus propósitos. Moisés faz uma oração e diz: não, Deus, por favor, não faça, lembra da promessa que fez a Abraão, Isaac, Jacó e etc. Aí Deus fala o seguinte para Moisés: Moisés, vamos fazer o seguinte, como eu tenho um compromisso com Abraão, Isaac e Jacó, pelo compromisso que eu tenho com eles, eu vou cumprir. Eu vou mandar um anjo, eu vou botar a coluna de fogo, a coluna de nuvem, eu vou enviá-los na frente, vamos destruir o cananeu, o jebuseu, o eteu, o eveu, vou dar uma terra larga, uma terra espaçosa, uma terra que mana leite e mel, só que a minha presença não vai. Aí você descobre uma coisa: tem as pessoas que desfrutam do poder. E da presença. E esses elementos todinho retratam o poder de Deus. Elas têm o poder, mas elas não têm presença de Deus. E aí a presença de Deus é que faz a diferença no caráter. Porque as pessoas, através do poder, se torna carismática. E aí o que acontece? Pelo fato delas fazer sem ser, aí elas começam a querer ter pelo fazer sem ser, que retrata um caráter completamente incompatível com a palavra de Deus. Nessa linha de reflexão, como é que fica a interpretação quando se trata sobre a descida do Espírito Santo e a presença do Espírito Santo dentro de cada indivíduo? Ou seja, a presença. A presença. A presença.
Há a presença e existem as manifestações. Exato. Então, de repente, essas coisas são unidas aí, são adicionadas, juntadas, somadas. Como interpretar a mesma perspectiva do bezerro e essa experiência que aí está à luz da presença do Espírito Santo hoje? Não tem como. Eu entendo que a realidade é outra. Eu entendo que os dons espirituais nos leva à condição de que o Espírito tem que estar presente. Não há manifestação dos dons do Espírito sem o Espírito. Aí é claro que a gente vai se dividir aqui, de repente, em correntes. Por exemplo, eu creio que o camarada, uma vez que recebeu o Espírito Santo de Deus, eu não creio que esse Espírito entre e sai. Eu creio que no Novo Testamento, uma vez dado o Espírito, e aí eu vou usar uma expressão, uma vez salvo para sempre. E aí não tem essa questão de estar perdendo o Espírito. Esta é a minha visão. Né? E como eu entendo que os dons estão atrelados à presença do Espírito, não dá para manifestar dons de forma original, porque pode ser falso, pode ser pseudo-dom, pode ser uma imitação, mas de forma genuína, só com a presença genuína de Deus, só com a presença genuína do Espírito, porque é Ele que distribui os dons, segundo a carta paulina, conforme Ele quer, né? Nem conforme o homem quer, conforme ele quer, é o Espírito que dá. Então, para mim, manifestação dos dons espirituais está atrelado à presença do Espírito. E também, como existem os verdadeiros profetas, existem os falsos também. Porque eu acho que o verdadeiro profeta não é aquele que está ali, como o pastor Samuel Ribeiro falou, em destaque, em glamour, no púlpito, falando, cantando, pregando, se manifestando. Mas eu acho que o verdadeiro profeta, ele é na vida real. No seu comportamento, no seu testemunho de vida. Então, como existe o verdadeiro, existe o falso. O falso profeta está aí. E Jesus falou, cuidado com eles, cuidado com a sua eloquência. Cuidado que parece verdade, mas não é verdade. Então nós temos que pedir a Deus, sabe o quê? Discernimento de espírito. Para saber o que é que está falando, quem está falando e quem não está. Sobre esses aí, Jesus disse, nunca vos conheci. É isso aí. Ou seja, nunca vos conheci. O pastor José Derivaldo usa uma expressão que eu gosto muito, que é o indivíduo cristianizado. Então, Jesus disse que nós somos conhecidos pelos frutos. E não é número, nem número de membros, não é? Pessoas, não é isso? Não é número de membros, também não é nenhum tipo de manifestação. Nós somos conhecidos pelos frutos, identificados pelos frutos, Jesus que disse isso. Se somos conhecidos pelos frutos, quer dizer, partindo desse pressuposto que aqui está, partindo do pressuposto que a Flávia nos trouxe, a experiência de Cristo ao dizer que em nome dele, muita gente diz, teu nome eu fiz isso, eu fiz isso, eu nunca vos conheci, ou seja, nunca tiveram um encontro com Jesus, quer dizer, desconhecido, absolutamente desconhecido, aí as coisas se complicam um pouco mais. Porque se é verdade que podemos ter os falsos profetas, eles podem, e falsos profetas, já mudamos o sentido aqui dessa palavra, né? Já não estamos mais naquele aspecto ali, estamos no aspecto que Cristo nos disse e a Flávia nos trouxe aqui. Ou seja, os frutos vão revelar quem é quem nessa história. É isso, gente. É isso mesmo. Pastor José Derivaldo que usou aí para poder. Olha só, a pureza, o maior ou menor grau de pureza das externalizações do Espírito Santo que habita definitivamente em nós, quer dizer, habita, não nos visita, depende do maior ou menor grau de esvaziamento do indivíduo. Então, por esse motivo, se não há esvaziamento do indivíduo, o que vai acontecer? Todas as imperfeições dele vai permear o comportamento dele e na hora da manifestação vai ter muita interferência da alma dele. E o que vai acontecer? Esta pessoa vai mostrar com as distorções que ela vamos apresentar nas externalizações, vai mostrar que ela tem as suas anomias lá dentro dela. E é justamente essas anomias que Jesus, nesse contexto, diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quer dizer, vocês que praticam anomia. Ele está dizendo o seguinte: vocês não só tinham anomia, você dava a lugar às suas anomias. A Flávia está nos trazendo para Mateus 7, né? E o Mateus 7, no versículo 29, diz que o povo se admirava de Jesus por causa do seu ensino. Qual é o ensino que está por detrás disso? A autoridade do pastor, do profeta, de quem quer que seja, a autoridade está no ensino.
está no ensino. Uma outra coisa que a gente percebe dentro desse Mateus 7, os falsos profetas que a gente pode ter como frutos e indícios que vão identificá-los como falsos, é que primeiro a profecia está baseada na ganância do homem. Ele te pega pela ganância. Depois, quando você percebe que o negócio está feio, ele te pega pela culpa. Ele diz, se você não alcançou, porque você está com algum problema com Deus. E depois, quando você passa do estágio da culpa, ele te pega pelo medo. Ele diz assim, não sai daqui não, porque senão a mão de Deus vai pesar. É característica desses falsos profetas do nosso tempo. Ganância, culpa e no final medo. E ele te segura, não sei quantos anos. Muito obrigado, companheiros, e a participação de vocês todos com a gente numa reflexão sobre esse assunto. Fomos aqui mais fundo um pouco dentro desse aspecto importante para reflexão. Claro que esse assunto não se esgota, esse assunto tem a impressão que é inesgotável, mas ele serve aí para que você possa continuar a refletir, a pensar, a estudar esse tema e irmos cada vez mais longe, que é como Deus nos quer. Jesus nos deu uma missão muito grande à igreja, aos seus discípulos, a você e a mim, que nós devemos ensinar às pessoas tudo aquilo que ele nos ordenou, como ele disse lá em Mateus capítulo 28. Pesquisa 93. A gente encerra aí com 82% por telefone, 73% dos nossos ouvintes no site, afirmando que conhecem gente que se tornou arrogante depois que começou a ter o ministério usado por Deus. Muito obrigado, os nossos queridos e amados ouvintes. Combater a violência é gol. Ver a justiça sendo justa é Essa semana nós estamos falando sobre justiça e o gol contra sobre esse assunto hoje, minha gente, é o seguinte: um homem inocente ficou 10 meses preso no complexo penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi solto. O servente de pedreiro, o senhor José Ricarte Rodrigues, conta que durante todo o tempo que ele ficou preso, ficou lá com 7 pessoas dormindo no chão da cadeia. O inocente recebeu liberdade condicional, mas ainda precisa provar a sua inocência. Enquanto isso, Rodrigues tem que continuar cumprindo as exigências legais, como se apresentar ao juiz todo mês, conseguir um emprego em até 60 dias e não ficar fora de casa depois das 10 da noite. O servente de pedreiro foi detido em agosto de 2013, quando brigou com a esposa, que chamou a polícia. Quando os militares chegaram à casa da família, eles descobriram que tinham um mandado de prisão em aberto contra Rodrigues. No entanto, na época foi constatada detenção por engano e a foto do verdadeiro homem que foi preso por roubo em 2005 em São Paulo foi divulgada. Ele cumpriu parte da pena, mas fugiu. Além disso, a mãe de Rodrigues reconheceu o criminoso, que é um amigo de infância, e teria furtado e falsificado os documentos de Rodrigues em 2002, quando ainda moravam no Ceará. Após sair da cadeia, o ex-detento está sem casa, longe da esposa, dos 2 filhos de 3 e 6 anos. Porém, ele garante que vai recomeçar a vida e também buscar receber do governo danos moral e material. É mais um caso que ilustra muito bem esse aspecto. A pessoa é inocente, é presa injustamente, tem que provar a inocência e não tem nenhuma retribuição pelo tempo que ele ficou preso, porque afinal de contas, embora ele possa receber uma grana, e pode ser que ele receba, que grana paga o tempo longe dos seus filhos? E vai demorar muito. Não, pagar não paga o tempo que ele está lá, mas eu creio que de alguma forma é preciso reparar as condições dele agora em liberdade. Verdade. É necessário que a justiça hoje olhe para esse caso com mais atenção e dê aquilo que é necessário para que ele possa se reerguer. E olha que não é um nome, Ricartes, né, no meio, mas o que o cara fez? O cara falsificou. Tem casos que é de homônimo. Nesse caso aqui houve uma falsificação. Colega de infância falsificou. Imagina bem quantas pessoas podem ter os seus documentos falsificados, porque eles estão expostos aí para todo mundo. Eu acho que tem que haver uma reparação no Código Penal para que as coisas não continuem do jeito que estão, porque os inocentes estão presos e os culpados estão soltos. Olha aí, eu acho que houve uma cilada nisso aí. Por exemplo, o ônus da culpa com a justiça. A justiça provou a culpa. Agora cabe a ele provar que houve a falsificação. A justiça fez a parte dela, o Estado fez a sua parte, provou a culpa. Agora,
ficou com ele. Agora essa parte tem que provar que foi uma falsificação. Agora parece que o outro rapaz foi preso e tudo mais, tem que provar agora exatamente, mas então, você veja o que outro foi situação. preso, falsificou os documentos dele, para a justiça e para o, vamos dizer assim, para o poder público, chegou perfeitamente correto. Era ele mesmo, não tinha dúvida nenhuma. Então fez o que tinha que fazer. Agora, ele caiu numa cilada. Ele tem que provar a culpa, vamos dizer assim, a inocência dele agora. Não vai provar a inocência, vai provar que ele não é aquela pessoa que foi falsificado o documento dele. A inocência de que ele não é aquele cara. Isso. E de quem fez o negócio foi o fulano de tal. Afirmativo. Aí depois ele vai ter que ter ressarcimento e vai levar um bocado de quinquênios aí. Porque que acontece isso com pessoas que você vai ver a condição social desse indivíduo. Não tem dinheiro para pagar um advogado. Então, partindo do princípio que a justiça brasileira, ela atua de acordo com o status social do indivíduo. Porque se ele tem uma certa condição, ele não estava sendo tratado da forma que está sendo tratado. Está sendo tratado da forma que está sendo tratado porque ele não tem assistência por falta de recursos financeiros. Esse é o gol contra de hoje, minha gente. Agora vamos ao golaço. Olha, a Justiça do Acre condenou a filha de um idoso de 80 anos por se apropriar dos valores referentes à aposentadoria durante o período de janeiro de 2008 a setembro de 2010. Durante o tempo, de acordo com o Ministério Público do Acre, alguém diz aí, tem gente que acha que o Acre não existe. Existe. Tá aí a notícia, eu já fui lá e já vi, é verdade. A filha contraiu 5 empréstimos bancários na conta do pai sem nunca o ter informado. Ela ainda sacou a quantia de R$30 mil que o aposentado possuía no banco. O prejuízo total gerado por essa criatura chega a aproximadamente R$118 mil. A mulher não chegou a ser presa, mas fez um acordo com o pai, se comprometendo a devolver parte do dinheiro. Menina de confiança. O promotor de defesa da cidadania, o senhor Rogério Munhoz, conta que o idoso havia transferido os poderes por meio de procuração para que a filha o representasse junto às instituições bancárias. E após a verificação de um extrato, percebeu a cobrança das parcelas de empréstimos que não fez. A Polícia Civil instaurou inquérito e foi comprovado que a suspeita havia cometido 6 crimes contra o Estatuto do Idoso, com uma pena que prevê de 1 a 4 anos de reclusão mais a multa. O promotor diz que ainda esse tipo de crime é muito frequente em todo o país. E aí, companheiros, que filho, hein? Eu já nem sei se prendê-la e não obrigá-la a restituir o pai é o caminho. Vai prender, mas não vai ter como restituir o pai. Eu acho que não sei se há um amparado para isso, mas de alguma forma que ela possa realmente pagar ainda aquilo que é possível ao pai. Não sei como é que isso poderia ser feito. Aconteceu um caso desse na minha família. O pior de tudo não é isso, gente. O pior de tudo é que o idoso tinha muita confiança e a gente tentou correr atrás para poder ajudar, porque todo endividado, aquela coisa toda, e ele não deixa. Então tem essa coisa também do idoso, né, da pessoa, né, está tão ligado ali, tão dependente, que ele não deixa agir. A pessoa roubou, a pessoa comprou casa, a pessoa fez tanta miséria, mas tanta miséria, e quando a gente foi resgatar, porque ele estava morrendo nas mãos dessa pessoa, quando foi resgatar, ainda arrumou briga. Tem gente que acha... Ainda tem isso. Tem gente que, enfim, tem gente, né, gente? Tem gente que né? Tem gente. Vamos ficar só com essa parte aí, tem gente. Combater a violência é gol. Ver a justiça sendo justa é gol. Brasil, vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Olha aí, minha gente, uma querida ouvinte dizendo: olha, criei meu filho nos caminhos do Senhor, mas quando ele cresceu, ele se afastou. Agora ele leva a namorada para dormir na minha casa. Eu já permiti que isso acontecesse algumas vezes, porém me sinto profundamente incomodada. Por outro lado, se proibir, fico com medo dele se afastar de vez. Como os pais cristãos devem se comportar diante da permissividade desses tempos, hein? Ao saber que meu filho se relaciona sexualmente com a namorada, devo instruir para que se cuide? Devo orientar para que não faça? Ou devo
proibir, ou pelo menos tentar proibir. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos companheiros. Pastor Samuel Ribeiro, obrigado, um abraço, querido. Muito obrigado, JR, pelo privilégio de participar desse debate maravilhoso, e quero mandar aí um caloroso abraço para todos os amigos, parentes que estão sintonizados, e em especial a minha esposa, Elianai Ribeiro, e a minha filha Leoneide Ribeiro e Érida Ribeiro, e as minhas cunhadas lá em Belfor Roxo. Olha aí, maravilha, muito obrigado, querida Flávia, Deus abençoe sempre. Obrigada, JR, obrigada aos queridos debatedores, pastores, homens de Deus que estão aqui. Quero mandar também um abraço para todos os nossos ouvintes, amigos, queridos, nosso pastor ali na Filadélfia, nosso pastor Josivaldo, homem de Deus ali em Belfor Roxo. Um beijo para todos, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Fábio. Muito obrigado também, é bom estar aqui de volta. Eu quero mandar um abraço para a Primeira Igreja Batista em Agostinho Porto, que nesse mês de julho entra em mês de aniversário. Estou feliz hoje que eu estou acompanhado da minha esposa, botamos as crianças na casa da vovó, estão de férias, nesse período de recesso, e hoje a Márcia pôde me acompanhar. É muito bom estar com ela aqui. Muito bom. Pastor José Derivaldo, um forte abraço. Um abraço, e um abraço também para os irmãos que estão nos assistindo lá na minha vizinhança, lá, irmãos sempre pedem para mandar um abraço, irmãos lá do Mercadinho tem tudo, e os irmãos lá de Santa Cruz da Serra, da comunidade evangélica Montoré, pastor Wander. Muito breve nós estaremos iniciando um núcleo do seminário Aleph lá, estarei administrando e ministrando também, e vai ser uma benção. Bênção todos estão pura. convidados. Bênção pura, pastor, muito obrigado a você, ouvinte amado, pela participação, a toda a nossa equipe. Vamos juntos orar nessa hora, buscando aqui a bênção do Senhor sobre a vida de todos nós. Vou pedir aqui o pastor José Derivaldo para orar conosco. Nós vamos apresentar o tema de hoje, diante de Deus em oração, assim como nós vamos orar pelos enfermos, pedindo em nome de Jesus a cura dos enfermos, e também orando pelo consolo àqueles que estão hoje com o seu coraçãozinho enlutado. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai querido, estenda as tuas mãos sobre nós aqui nesta nação, Senhor querido, e dá sabedoria a todos os líderes de todas as denominações para, Senhor, diminuir, Senhor Deus, corrigir ou exaurir todas as dúvidas em relação ao verdadeiro propósito de estarmos aqui. Toma também nas tuas mãos os nossos irmãos que estão sofrendo por enfermidades ou outros problemas sem solução. Estenda as tuas mãos e dá o teu decreto agora sobre nós, Senhor Deus querido, para que tenhamos a vitória completa e alegremos os nossos corações. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.